Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu estou fazendo um desafio para melhorar o meu inglês em 12 semanas, porque eu quero melhorar a minha fluência, a minha pronúncia, a minha confiança ao me comunicar e, principalmente, eu conseguir me sentir mais Carolina em inglês, porque a nossa personalidade muitas vezes muda de uma língua para outra e quanto mais à vontade eu fico com o inglês, mais fácil é eu trazer um lado mais divertido, mais, como é que fala? Descontraído para o inglês, que geralmente é uma língua que eu sou um pouco mais séria. Hoje eu estou na minha terminei minha 7ª semana, né? Minha semana está sendo de segunda a domingo. Hoje, na verdade, é a quarta-feira da próxima semana, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje exatamente porque na semana passada, na 6ª semana, vocês que estão acompanhando viram que foi uma semana terrível, eu não consegui ter o progresso que eu queria, né? E uma das coisas era exatamente essa falta de alinhamento de como é que estava a minha rotina para eu conseguir me manter. Então, se você tem um pouco de dificuldade de organizar a sua rotina para caber o inglês, eu imagino que vai te ajudar muito esse vídeo de hoje. E o principal que eu quero trazer aqui é como a gente consegue pegar melhores feedbacks, né? Uma melhor forma de entender como é que a gente está indo para a gente conseguir melhorar aí nesse tempo que a gente se dispôs. Se você não está participando desse desafio, você quer saber todas as regras, quer saber como participar, eu vou deixar um link aqui, o primeiro vídeo que eu fiz contando, né? Porque ele é baseado no livro The 12-Week Year, que é um livro que faz com que você faça planejamentos, em vez de ser planejamentos anuais, você faça apenas em 12 semanas. Basicamente, os seus meses viram semanas, suas semanas viram dias, e o que vai fazer com que o planejamento aconteça é exatamente a gente trabalhar aí dia após dia no que a gente precisa. E na semana passada, que eu trouxe um vídeo aqui falando sobre a dificuldade que eu tive ali de conseguir manter o que eu precisava de fazer durante aquela semana, eu comentei uma coisa que eu acho muito importante, que é quando a gente tá parado, na verdade a gente tá andando para trás. E foi bem isso que aconteceu. Como eu disse na semana passada, não tinha como trazer um feedback do aplicativo, né? Eu tô usando um aplicativo diariamente, ou pelo menos 5 vezes na semana, para me ajudar a melhorar, principalmente a parte de pronúncia e vocabulário. E como eu não tinha feito esse aplicativo na semana inteira, eu fiquei sem feedback. Então, o último feedback que eu tive foi do final da 5ª semana, e eu vou deixar ele aqui, só para vocês terem uma noção de como é que tava. E aí, fiquei a semana inteira sem treinar, e comecei a treinar novamente na semana passada. Eu entendi que na minha rotina, né, enquanto meu marido está trabalhando em outra cidade e o dia que ele tem de folga é exatamente a segunda-feira e às vezes a terça-feira, não adianta eu querer abraçar o mundo e tentar fazer os exercícios nesses dias. Então, alguns dos exercícios que eu tenho que são diários, eu me dei a folga de segunda e terça, e os 5 dias que eu estou fazendo, na verdade, vai de quarta a domingo. Por isso que hoje é quarta-feira e eu vou começar a minha semana basicamente hoje, nessa parte do exercício diário, né? E aí, eu mostrei aqui o feedback da semana passada, e aí nessa semana eu vou trazer aqui um pouquinho das coisas que eu fiz, tá? Tô com as anotações aqui para eu não esquecer nada. Basicamente, eu tenho nesse desafio de 12 semanas 3 tipos de tarefas. Aquelas tarefas que são diárias, as tarefas que são semanais e as tarefas que são pontuais. Nas diárias, eu tenho aqui todos os dias treinar, ou pelo menos 5 vezes na semana, treinar a minha pronúncia e o meu vocabulário utilizando o aplicativo Elsa, que é um aplicativo que eu já falei dele aqui desde o início, né? Que eu tenho, na verdade, o plano vitalício dele, para vocês terem noção de como é que eu gosto. Eu comprei esse vitalício no ano passado, em janeiro de 2024, e antes disso eu já tinha feito uns 2 planos dele. Eu acho que um deles foi anual, o outro não lembro de quanto tempo que tinha sido. Então, eu já uso há muito tempo. E agora, como eu comecei a fazer esse desafio aqui, eu também tenho os meus assessorados, os meus clientes que querem trabalhar na área aqui na Austrália e muitas vezes precisam de desenvolver esse inglês técnico, eu pedi a empresa para poder me dar um link de afiliado. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser testar o aplicativo de graça, ou se você já sabe que quer assinar e quiser pegar ele com 50% de desconto,
já clica aqui nos links aqui de baixo. Se por um acaso você quiser testar uma semana gratuita e depois fazer a sua compra, cancela aquele gratuito que vai te cobrar mais e pega o outro link, porque se eu não me engano, se não tiver mudado nada, tá R$185 o plano anual com esse desconto. Então, cuidado que quando você assinar aí para a semana gratuita, vai fazer com que a cobrança seja maior. Então, se gostar dele, cancela e pega o link com desconto. Tudo bem. Então, isso diariamente eu faço esse Elsa, né? Nele também eu tenho feito as 5 palavras. Então, todos os dias eu gosto de aprender algumas palavras novas. E agora que eu acabei de começar um novo emprego na minha área aqui na Austrália, eu tô trabalhando na área de engenharia civil, eu tô focando muito nesse vocabulário, de ganhar esse vocabulário da minha nova área. Então é algo que eu também indico muito, no caso de você, às vezes, querer trabalhar num ramo específico, ou às vezes, eu quero melhorar vocabulário de viagem, porque eu vou fazer uma viagem. Então, pensar aí nesse vocabulário que você quer para poder treinar. No meu caso, eu treino 5 palavras e eu estou dando prioridade nesse momento para palavras que fazem sentido com o vocabulário que eu preciso, que é da minha área. Outra coisa que é diária é a minha leitura. Então, eu faço uma leitura em voz alta, exatamente porque na leitura eu consigo treinar um pouquinho da minha pronúncia também e porque eu tenho muita dificuldade de ler. Eu geralmente leio parecendo que eu tenho uma bola dentro da minha boca. E aí agora eu tô cada vez me soltando mais. E a quarta coisa é fazer uma gravação, né, falando e tudo. Eu fiz por muito tempo gravando em vídeo, falando pra câmera. Mas quando eu fui analisar, né, depois de um mês de desafio, eu fui analisar esses vídeos, eu vi que eu sempre gravava no finalzinho do dia e eu sempre falava mais ou menos a mesma coisa, bem rapidamente e desligava a câmera. Então, ficou até difícil, assim, de comparar se melhorou, se não melhorou e tudo. Às vezes parecia que eu tava morrendo de sono, então eu falava menos, às vezes eu falava mais. Ficou bem difícil. E aí, o que eu decidi fazer? Como essa gravação é para poder ver se eu vou melhorar, e uma das coisas que eu quero melhorar é a minha leitura, eu comecei a me gravar agora lendo. E aí, já tá funcionando bem melhor. Eu comecei primeiro gravando em vídeo, e agora eu tô fazendo melhor do que isso. Eu tô gravando apenas o áudio, porque faz mais sentido, fica mais organizado, né, no próprio aplicativo do celular mesmo de gravar áudio. Eu coloco os nomes bonitinhos e aí tá ficando bem mais fácil, ocupa menos memória do celular e eu acredito que eu vou conseguir ver um pouquinho mais desse progresso na leitura e, obviamente, na pronúncia na hora que eu estou lendo também. E na entonação, que é uma coisa que me pega, que eu tenho bastante dificuldade. E aí eu tenho, semanalmente, eu faço um shadowing, que é uma técnica que você fala por cima de um nativo, às vezes assistindo um vídeo, um podcast ou ouvindo um livro, para você meio que treinar, assim, falar no mesmo ritmo, do mesmo jeito e tudo. Eu tenho feito isso, eu tenho dado prioridade a fazer cada vez com podcasts de duplas, porque no final das contas, na vida real, a gente está sempre conversando com uma pessoa ou outra. Mas essa semana eu fiz com livro. Então, eu tô ouvindo um audiobook, né? Eu tenho aquele aplicativo da Amazon. E nesse aplicativo, ele chama Audible. Eu compro alguns livros por lá, já tenho ele também há muito tempo, algo que também me ajudou muito no meu inglês no passado. Eu comprava o livro físico e comprava o audiolivro para eu poder acompanhar ao mesmo tempo. Inclusive, eu adoro ler, tá? Tem tudo que é canto aqui em casa, então eu comecei a comprar livros que eu já tinha em áudio. E eu agora estava só ouvindo ele mesmo, né? E comecei a fazer o shadowing desse livro. Também foi legal, foi uma experiência legal. Nesse caso, não era, eu acho que a moça era americana que estava lendo, e eu tô tentando dar mais prioridade para Aussies, porque eu estou na Austrália e agora eu me mudei para uma cidade regional, então para mim é melhor me familiarizar cada vez mais com o sotaque e com a forma de falar do inglês australiano. Mas dessa vez eu fiz assim e foi legal, foi tudo bem, então consegui fazer isso. E a outra coisa é puxar assunto com pessoas novas. Eu tento puxar 3 assunto com 3 pessoas por semana. E essa semana passada, né, foi a minha primeira semana de trabalho na minha nova empresa. Então foi bem fácil, porque eu trabalho na obra, e aí tinha muita gente lá. E eu simplesmente comecei a puxar assunto com todo mundo. A Carolina do passado, de alguns meses atrás, ficaria mais na dela. Não ficaria puxando assunto e perguntando.
eu geralmente era a pessoa que respondia. Então a pessoa me pergunta, eu respondo, e às vezes eu só pergunto e você. Agora eu tô fazendo de uma forma muito mais intencional. Então eu tô com uma pessoa lá, eu faço uma pergunta, que nem agora mesmo eu precisei de uma carona, porque para chegar na parte que eu trabalho da obra, eu preciso de ter um carro todo equipado e tudo, e não é o meu caso nesse momento. Então um menino me deu uma carona até o meu carro para eu poder vir embora para casa. E eu tinha ouvido ele conversando com uma pessoa falando que ele conseguiu um outro emprego. Ele na verdade, tá na obra agora, mas ele trabalha em barcos, assim, embarcado. E aí eu fui, intencionalmente, perguntei pra ele, eu fiquei sabendo disso, com o que você trabalha e tal. E comecei a puxar o maior assunto com ele, e entender um pouquinho mais da vida dele e pegar algum vocabulário também que não é da minha área, né? Algumas coisas que ele falou que ele faz eu nem entendi, mas eu continuei perguntando. Pelo contexto eu entendi. Se você me perguntar qual palavra ele usou, eu já não lembro mais. Mas que foi interessante também para eu me soltar mais. Então essa semana eu consegui fazer muito mais do que 3 conversas, sempre de forma intencional, para realmente ser essa pessoa mais parecida com a Carolina em português, porque eu em português puxo o assunto, converso facilmente, sou super comunicativa. No diário eu fiz a leitura 6 dias, o aplicativo Elsa eu fiz ele de quarta a domingo, então eu fiz 5 dias. Automaticamente as palavras, né? Eu tô fazendo as 5 palavras dentro do aplicativo, então eu também fiz 5 dias. E automaticamente eu tô me gravando lendo, então eu fiz 6 dias. E agora eu acho que eu encontrei a fórmula ideal, que é sustentável. Eu consigo, pelo aplicativo, fazer as 2 coisas que eu preciso. Com a leitura, gravando, eu faço as 2 coisas que eu preciso. E eu já resolvo tudo isso de uma forma mais efetiva. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Pontualmente, eu já fiz ali um check-up de pronúncia e também do meu sotaque. Eu vou deixar um vídeo aqui com como é que foi. Foi bem legal essa experiência para eu poder entender um pouco mais. E hoje eu também vou trazer uma outra forma que você pode entender um pouco mais onde você precisa melhorar. E a outra coisa é entrar numa comunidade local. Então eu entrei no Toastmasters, que é uma organização que tem no mundo inteiro. Então não tem desculpa assim, Carol, tô no Brasil, não tem com quem conversar. Tem sim, tem o Toastmasters aí também. Não sei se é assim no mundo todo, né? Mas aqui na Austrália a gente pode ir em 3 reuniões gratuitas e depois é uma merreca por ano, por 6 meses, então é bem baratinho. Vale a pena tentar. Independente se você tá aqui na Austrália, no Brasil, em qualquer outro país, eles estão por todos os lados, então eu vou deixar um vídeo aqui também explicando um pouquinho mais de como é que funciona, se você quiser juntar esse grupo. Se não, eu sugiro, às vezes, juntar a outro grupo. Às vezes um grupo de leitura, eu tô em um clube do livro também, mas agora, como tá em Sydney, eu tô aqui, fica difícil acompanhar. Tem, às vezes, de esporte, às vezes pessoas que, sei lá, gostam de cozinhar, artesanato, qualquer coisa assim. Ou uma coisa que eu fiz muito no passado, que é entrar em grupos de profissionais. Então, aqui na Austrália tem um site chamado Meetup, Meet de encontrar, Up, e lá tem várias reuniões. E aí eu participava de várias, assim, da minha área de formação, porque eu queria trabalhar na área. Eu cheguei aqui na Austrália e não queria ficar sendo garçonete. E foi uma das formas que eu fiz para poder fazer contato com as pessoas, ganhar vocabulário, entender mais sobre a indústria local, entender mais sobre softwares e tudo. E eu super recomendo você também dar uma olhada aí nesse Meetup, ou se você não estiver aqui na Austrália, estiver em algum outro lugar, procurar algum site que tenha mais ou menos a mesma função, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito estar conectado com outras pessoas que falam inglês. Tá, então vamos pro feedback dessa semana, tá? Eu estava na semana passada, vou até abrir aqui para eu poder não falar bobagem, semana passada assim, né? Final da quinta semana, eu estava com 86% no meu inglês. Naquela época ainda tinha as notas separadas de cada coisa, então eu estava com 97% em pronúncia, 87% em fluência, 82% em entonação, 86% em gramática e 77% em vocabulário. Então, vocabulário foi a coisa que eu saí querendo melhorar mais, porque foi o que eu estava pior. Mas desde sempre, a minha grande dificuldade é a entonação. E aí, fiquei uma semana sem treinar. Essa semana agora, terminei esses 5 dias. E aí, agora, infelizmente, o aplicativo tá numa mudança louca. Eu não sei exatamente como é que tá o meu ponto em cada uma das áreas, mas a minha nota caiu de 86 para 85. E aí,
mostro novamente que quando a gente está parado, a gente não está estudando, a gente não está fazendo o que poderia fazer, às vezes a gente sem querer dá passos para trás. Carol, seu inglês caiu assim mesmo? Não tem como eu falar, porque algumas das coisas eu continuei fazendo, eu tô me sentindo mais natural ao conversar com as pessoas, isso é maravilhoso, eu tô conseguindo me expressar melhor, eu tô um pouco mais confiante na hora de falar, mas nesse aplicativo mostrou aí essa queda, e eu imagino que pode ser exatamente porque eu não estava ali praticando todos os dias, 15 minutinhos por dia, em uma semana dá uma diferença, né? E aí, aqui agora, eles não colocam mais as notas, mas olhando pela, né, a diferença do gráficozinho da semana passada para essa, me dá a entender que a pronúncia provavelmente ficou mais ou menos a mesma coisa. E que talvez tenha caído um pouquinho a fluência e a entonação. E a entonação, né, eu vou mostrar aqui para vocês mais detalhadamente como é que vocês podem fazer um review, né, entender bem como é que tá tudo isso, mas nesse aplicativo agora tem alguns, eles estão atualizando, né, a nova versão do aplicativo, e tem alguns exercícios que você fala as frases e eles te pontuam e te falam exatamente onde que tá a sua pontuação. Então, eu vou tentar colocar um vídeo aqui agora mostrando, por exemplo, como é que às vezes eu falo uma frase, tô achando que eu tô arrasando, e na hora que eu vejo a diferença, me mostra que às vezes a minha pronúncia tá certinha, que qualquer outra coisa que eles olham mais uma outra coisa, agora eu não lembro, e a entonação geralmente é a parte que eu tenho mais dificuldade. E às vezes joga a minha nota lá para baixo. Vou tentar colocar esse exercício aqui agora, só para vocês verem como é que funciona. Eu aperto no microfone, e aí eu falo toda a frase, e aí, assim que eu termino de falar a frase, já sai o meu feedback. Então, nesse caso, foi 83%. Quando eu clico, eu consigo ver lá como é que foi minha pronúncia, minha entonação e a minha fluência. Geralmente eu tenho dificuldade na entonação, mas nesse caso eu acertei. E aí, olhando a diferença de um gráfico para o outro, me parece que a gramática tá mais ou menos a mesma coisa, mas que eu ganhei vocabulário. Assim, é difícil falar, viu, gente? Porque realmente, do jeito que eles... Não, agora, eles mudaram um pouquinho o gráfico e mudaram essa parte de... Não colocam essa porcentagem, né? Então fica um pouquinho difícil de falar. Mas eu tô achando que eu ganhei um pouquinho de vocabulário. Vamos ver se eles vão atualizar isso aí, se vai deixar essas porcentagens de novo, se isso saiu mesmo e eu perdi 100%. De qualquer forma, a gente fica de olho no número geral, e o número geral caiu aí em 1%, infelizmente. Mas estamos aí. E agora, o que eu vou fazer e que eu quero que você também faça para poder ir melhorando o inglês nas semanas que ainda faltarem, ou, né, no período que você quiser estudar inglês, é exatamente essa parte de entender muito bem onde você está neste momento, como que estão as coisas no seu inglês neste momento, para você conseguir ser mais intencional na hora dos seus estudos. Eu falei na semana passada que eu também estava super estressada porque o Elsa tá mudando ali o aplicativo e eu saí da minha versão Pro antiga e aí eles me jogaram para a versão Student nova, depois virou Pro, mas era igualzinho e eu já estava estressada com isso, mas agora eu não posso negar. Agora que as mudanças estão vindo, eu tô ficando mais feliz com o aplicativo e tô achando que realmente é uma boa. Ainda tem algumas coisinhas que eles me falaram na última semana, né? Eu tava lá discutindo com o suporte, já putaça, mas eles me falaram assim, olha, essa parte de dicionário, do jeitinho que você gostaria, vai voltar no mês que vem, a gente tá implementando as coisas aos poucos e tudo. E a parte de assessment deles tá muito legal. Então, eu vou mostrar aqui também, eu fiz um vídeo um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui, fazendo um exercício para poder mostrar para vocês o assessment. E eu espero muito que, entendendo como é que funciona, você consiga ver se isso vale a pena para você ou não. Quando você termina essas atividades de roleplay, eles dão aqui esse Assessment Summary. Então, no meu caso aqui, por exemplo, está mostrando que o meu vocabulário está avançado, minha gramática avançada e minha pronúncia está avançada. Já aconteceu diversas vezes de alguns deles não estarem, tá? E aí é só clicar aqui em Full Assessment para poder ver o assessment inteiro. Ao terminar a lição, você tem acesso a esse Full Assessment, né? Então, no caso da minha aqui, ó,
Aqui primeiro tem um overall report, então é uma visão geral de como é que foi. E aí vai me dar alguns pontos, né? Se eu respondi o jeito que era, se a linguagem foi clara, se eu usei o tom, né, a tonalidade certa. Depois vai a parte da pronúncia. Então, mostrou, né, que eu estou exatamente nesse nível aqui. E aí, algumas palavras e alguns sons que eu fiz errado. Então, me dá esses sons aqui para eu poder treinar também. Depois eu posso ir para a parte da gramática. E aí, aqui eles também me deram algumas dicas de algumas coisas que eu poderia falar para ficar melhor, né, para melhorar essa parte de gramática. Depois tem vocabulário. Algumas palavras que eu utilizei que mostrou que eu estou ganhando vocabulário, né? E aí algumas sugestões também para eu poder melhorar esse vocabulário. Aí vem a parte de relevância, que mostra, né, como é que foi essa conversa e quão relevante foi, provavelmente, as coisas que eu falei. Aqui na parte de register, se tá falando, né, que a minha linguagem foi mais informal, que é mais friendly, né, mais amigável, mas que eu poderia adicionar um pouquinho mais de formalidade para poder ficar um pouco mais com mais credibilidade. Aí vem aqui para a parte de politeness, para poder ver se eu estou sendo bem educada. E aí aqui me deu um exemplo também de como é que eu poderia ser mais educada. E a parte de confidence, que mostrou ali que, né, eu demonstrei confiança por causa de algumas coisas que eu falei. E aí, depois que você vê esse assessment inteiro, né, e ele acontece em diversas atividades assim de roleplay, você consegue ter uma noção um pouco melhor do que você pode melhorar para as próximas semanas. E esse feedback que o aplicativo está dando é algo que eu também tenho essa intenção exatamente nessa parte de gravação. Então, por que eu comecei a me gravar falando e por que agora eu estou me gravando lendo? É exatamente porque a gente consegue ver esse progresso. E muitas vezes é medindo o progresso que a gente vai conseguir entender quais são as áreas que a gente precisa melhorar. Na gravação, obviamente que eu só pego assim, né, aquelas coisas que eu aprendi, que eu ouvi, que eu poderia melhorar. Mas quando a gente fala do aplicativo mesmo, e a gente vai ali em tudo que está acontecendo dentro do aplicativo, fica muito mais fácil de entender alguns sons, ou a forma de falar e tudo que vai fazer a diferença no inglês geral. Então, se você ainda não testou o aplicativo, existe a versão gratuita também, tá, gente? Eu tô falando aqui dessa versão premium de graça por uma semana, ou da versão premium no ano inteiro, com esse link de desconto, mas existe de graça também. E eu já tinha testado esse aplicativo de graça há muito tempo atrás e resolvi pegar o plano anual, exatamente porque realmente é muito bom, mas vale a pena para você testar, talvez fazer ele de graça. Eu não tenho certeza de quais são as funcionalidades que você deixa de ter, mas eu espero muito que tenha como fazer esse assessment para vocês entenderem onde pode melhorar. É isso essa semana. Agora eu vou começar a 8ª semana de inglês e eu espero que você esteja daí também melhorando o seu inglês. E se você está melhorando porque você quer entrar na sua área de formação aqui na Austrália ou em algum outro lugar que você precisa falar inglês, eu vou deixar um vídeo aqui que vai te mostrar como que o inglês não vai ser um impeditivo, uma coisa difícil para você entrar. Se você gostou do vídeo, por favor, curta aqui, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo.